está na hora de saber o que anda acontecendo com o mercado do boi, o que a gente tem visto e principalmente tem acompanhado de perto aqui no Notícias Agrícolas é uma evolução dos preços, tanto da carne quanto do boi. Esses itens têm atingido aí os maiores patamares, inclusive em comparação ao pico do ano passado, a gente já está muito próximo desses patamares esse ano. Agora a gente precisa parar e analisar porque é tudo novo, de novo no mercado. Quem nos ajuda a entender o que vem por aí é o César de Castro Alves, consultor de agronegócio do Itaú BBA. Está aqui já o César com a gente. Meu amigo, muito obrigado pela sua participação, viu? E nos ajude a entender. Estamos já ali perto das máximas, né, do ano passado. Daqui para frente, já está claro para você o que pode acontecer? Tem fôlego para continuar subindo? Enfim, teremos novos recordes a serem alcançados daqui para frente, César? Olá, Alex. Bom dia, amigos do Notícias Agrícolas. É um prazer falar com vocês. Alex, eu acho que a gente, como você bem comentou, nós já estamos muito próximo dos níveis de preço recordes vistos no final do ano passado, né, lá no mês de novembro e dezembro, que o boi subiu bastante. A gente viu próximo de R$ 230, o boi no mercado físico, e a carne, o boi casado, lá para cima dos R$ 15, R$ 16. Hoje nós já estamos muito próximo desses níveis, né? Principalmente a carne, é R$ 15,50 o boi casado hoje, e a arroba no mercado físico, 225, 230. Então, ou seja, a gente já bateu aqueles níveis do ano passado que foram bastante surpreendentes naquela ocasião. A gente nunca tinha visto um preço interno de carne bovina tão alto. E só que esse ano isso aconteceu meio cedo, né? Toda essa história, eu acho, da China, muito firme na ponta importadora, é o grande motor de tudo isso, juntamente com a oferta escassa de gado, que é a função do ciclo pecuário, e nada disso é novo, né? Vamos dizer assim. Só que a gente tem uma curiosidade nesse momento, que é o mercado futuro precificando o animal de lado, né? Ou seja, na leitura da curva futura, a gente tem essa arroba de 225 próximo disso, e na média de todos os meses até o final do ano, o que não faz muito sentido se nós considerarmos que agora é o período de seco, a entre-safra ela vai perdurar aí, né? Vai fazer com que a gente tenha muito baixa oferta de animal de pasto até o mês de novembro, talvez até dezembro, e normalmente no final do ano, novembro, dezembro, nós temos uma demanda interna melhor, né? Final de ano, normalmente é mais aquecido, e o ano passado a gente viu esses recordes históricos serem superados. Então, esse ano, como a conjuntura ela não é tão diferente sob a ótica da China e sob a ótica do nosso ciclo, né? Ou seja, a oferta vai ser baixa, necessariamente, e a China, até o momento, a despeito das preocupações com algumas plantas que foram fechadas, não surtiu nenhum efeito. A gente teve uma melhor exportação do mês de julho da história e por muito pouco não foi a melhor do que outubro do ano passado, que é até então a melhor de todos os tempos. Então, é um mercado superaquecido, né? As pessoas com quem eu converso têm relatado uma procura muito intensa dos frigoríficos para o animal padrão China. Isso mostra que esse negócio está viabilizando esses pagamentos maiores aí para o produtor na arroba, né? O que você tá dizendo para a gente, então, é que o movimento no mercado futuro não condiz com o que está acontecendo no mercado físico nesse momento, certo? Exatamente, ou seja, a gente escalou aí, né? A arroba estava muito firme nos R$ 200 durante algum tempo. Desde o início da pandemia, ela praticamente não caiu nada, o mercado físico. E a partir de junho, a gente viu uma escalada aí, né, de R$ 20. A arroba passou para o nível de 220 e o mercado futuro não acompanhou isso. Então, eu acho que tem uma leitura, né, dos players, e ela faz sentido, que é a oferta ser mais apertada agora, a oferta dos animais de confinamento agora no primeiro giro, né, que vão ser as entregas até setembro, e depois disso a gente teria mais oferta porque a atratividade do confinamento melhorou, né, depois do mês de maio. Eu acho que isso é verdade, mas os confinamentos eles não explicam a grande parte da oferta no ano todo, né? Então, eu acho que a gente pode ter aí uma combinação, mesmo com mais
um deslocamento da oferta dos confinamentos para o segundo giro, mas eu acho que a demanda externa e a baixa oferta nossa estrutural, né, que inclui também esses animais de confinamento, ela vai ser suficiente para manter o boi em alta, né? Eu acredito que a curva ela deveria ser crescente aí até o final do ano, a menos que a gente tenha uma supressão das exportações, algum problema maior que não está acontecendo, né? Apesar da preocupação de vir um efeito cascata, de mais plantas serem fechadas pelos chineses por conta de casos de Covid, isso não está acontecendo, eles estão bastante ativos na importação. Então, eu acredito que os volumes continuam bons para exportação e o final de ano vai ser um final de ano normal, com mais demanda. E aí a gente tem um aperto lá de oferta que eu acredito que vai dar margem para o boi subir um pouco mais. A pergunta muito difícil de ser respondida é quanto mais sobe, porque nós já estamos testando nos nossos limites históricos, né? Ou seja, nós nunca vimos carne bovina mais cara que R$15, R$16 o boi casado no atacado, né? Quando a gente faz composição dos cortes lá, o traseiro, dianteiro e a ponta de agulha, isso dá, na média, R$15, R$15,50 por quilo. É praticamente o preço do final do ano passado, que foi o recorde histórico. Então, a gente tem que desafiar esse patamar histórico, e o consumidor aqui dentro, a gente sabe que está bastante pressionado, né? Tem uma perspectiva nada tranquila para o final de ano para a economia, mas eu acho que tem ajudado bastante também o auxílio emergencial, né? O chamado Corona Voucher, dos R$600, que ajudou bastante vários produtos agrícolas aí mais básicos, né? Laticínios, o frango, e eu acho que ajudou também a carne bovina. Então, enquanto a gente tiver esse auxílio, isso ajuda bastante a gente aceitar esses limites aí, vamos dizer assim, de preço da carne que a gente nunca viu. E tem uma sinalização do governo de que pode estender esse auxílio até o final do ano. Então, ou seja, tem aí alguns aspectos que precisam ser verificados aí para saber o potencial desse consumidor na compra dele, principalmente. Agora, se o consumidor disser que estamos no limite, isso vai acontecer com ele dando um passo atrás aí, né, na sua disposição de comprar, tem onde queimar na cadeia produtiva? Tem gordura para se queimar? Olha, Alex, essa pergunta ela não é trivial, né? Assim, eu acho que ao mesmo tempo em que a gente está testando aí os nossos limites, né, de capacidade de absorção de preço por parte do consumidor interno, o consumo per capita brasileiro ele já vem caindo há alguns anos, e esse ano ele toma necessariamente outro tombo grande. Eu acho que vai ser quase entre 8% e 10% de queda, porque a produção está menor e a exportação está alta. Não é porque o consumidor está necessariamente negando o preço, entendeu? É porque a gente está com a produção muito menor. Então, mesmo que as exportações não crescessem, a gente já teria essa queda contratada do consumo, porque a disponibilidade está menor, tá? Então, esse é um fato. Agora, esses R$600, eles têm feito muita diferença, né? Para quem tem muito pouco, isso faz uma enorme diferença, e isso vai muito diretamente para alimentos, né? Então, se esse auxílio for estendido aí até o final do ano, eu acho que isso coloca muito combustível aí na fogueira do boi, porque a gente já tem uma combinação muito firme, muito forte para preços, que é a exportação recorde, são recordes atrás de recordes, e uma oferta muito apertada, né? Eu acho que os confinamentos eles não conseguem resolver essa equação facilmente. Então, para que essa curva não suba mais, a gente teria que ter um problema aí na exportação para a China, né? Um problema cambial, mas veja bem, o câmbio também não está claro que a gente volta a ver a nossa moeda apreciar, o que poderia tirar a força do boi, né? Teoricamente, esses $43, que é o custo de uma arroba hoje, né? A arroba de boi brasileira, isso daria laço para um boi de até R$250, mesmo que o câmbio caia um pouco. Então, acho difícil a gente ter uma queda grande aí, tanto pelo lado de câmbio quanto pelo lado
do animal. Então, eu acho que é muito firme o mercado, tá? Por essa combinação. Não aposto em problemas por parte da China, né? A gente, teoricamente, faria sentido eles reduzirem um pouco agora a compra, como foi o ano passado, né? Começaram o segundo semestre mais devagar e depois escalou. Se a gente tiver um movimento parecido com o ano passado, né? Assim, indo além dos volumes aí altos que a gente já está exportando, muito para cima o boi iria, né? Então, eu acho que é um pouco de cada também. A gente sabe que os chineses, né, vão pressionar por preço, né? Subiu bastante o animal aqui, embora em dólares ainda seja barato, mas acho que tem um momento deles também de dificuldade de originar que sustenta essa equação aí, que eu acho que ela pende mais para o boi do que para o consumidor aí, vamos pensar o consumidor interno, que vai ter que pagar um preço mais elevado esse ano de novo. Então, pegando esse gancho do mercado interno, a gente já viu que a gente precisa entender o comportamento do consumidor. Mas e os frigoríficos? Eles têm bala na agulha aí para bancar novas altas da arroba, principalmente esses de mercado interno? De mercado externo ficou claro no seu comentário aí que tem fôlego ainda para poder pagar um pouquinho mais pela arroba. Mas e o de mercado interno, César? Alex, aí a corda está muito esticada, tá? O cálculo que a gente acompanha, todo o mercado olha, né, é o chamado spread do mercado interno, que é o preço da carcaça casada dividido pelo boi, né? Ou seja, que seria o que sobra da venda de carne só sem contar subprodutos, couro, sebo, miúdos, tudo isso. Então é um indicador que não é a margem do frigorífico, mas é um spread interessante que permite uma leitura do mercado interno. Esse spread ele veio de 6% em abril para menos 2% agora em julho. O que significa que a operação aqui dentro está muito apertada, porque o boi ele subiu, a carne também subiu, mas a carne subiu menos. Então isso veio achatando a margem no mercado interno. Então a gente tem mais do que nunca, né, os dois mundos que a gente já comentou aqui, que são o mercado interno e o mercado externo, eles se afastaram ainda mais, porque a gente nota uma dificuldade dos frigoríficos que vendem carne no mercado interno pagar esse boi caro e vender aqui dentro, e eles têm que competir com os frigoríficos, os outros que são mais exportadores. Não só para a China, né, que tem um animal muito específico, de alto padrão, bastante precoce, mas tem os outros mercados externos também que acabam fazendo parte do jogo dos frigoríficos exportadores. E aí os que são do mercado interno têm que comprar boi mais caro e vaca mais caro para dar conta de permanecer no negócio. Mas está bastante apertado, né? E o quadro, a menos que a carne suba, igual nós comentamos aqui, essa conta, tendência é ela ficar mais apertada ainda. Porque pessoalmente, eu acho que a força de alta do boi ela é maior por conta da baixa oferta e a China do que a carne por conta do consumidor interno apertado, né? E os próprios limites naturais, né? Nós não somos a China importadora aqui, né? A gente tem, vamos dizer assim, a coisa mais organizada aqui, o consumo, eu acredito que ele reage negativamente a esses preços mais elevados. Então, não é uma perspectiva boa para o consumo interno, não. Tendência é que ele caia mesmo pela menor disponibilidade aí, e isso é normal, tá? Mas, de qualquer forma, quando a gente soma todos esses fatores, o cenário ainda é positivo para o preço. Ou seja, a gente pode ainda ver uma escalada na arroba até o final do ano. Olha, Alex, escalada é um termo que eu não usaria justamente porque a gente dessas dependeria, limitações, né? Dessas limitações. E a própria China, ela acho que não vai fomentar uma explosão se isso se não vier em cima de um bom desconto de preços, entendeu? Tá. Como os frigoríficos também não têm tanto espaço porque o câmbio não está mais em 6 para dar um enorme desconto de preço, eu acho que eles podem moderar a compra se a China quiser baixar preço. E aí isso acaba equalizando um pouco. Tá. Então, não veria como uma coisa explosiva. Mas, olha, nós estamos pisando num território aí que a gente não conhece, que é um ciclo pecuário muito apertado e uma oferta, uma demanda de exportação violenta, né? Então, é algo novo, com uma moeda desvalorizada, isso também é relevante. Então, assim, o que eu queria também chamar a atenção aqui na nossa conversa, que é muito importante, que esse cenário ele é muito bom para o produtor de boi que está vendendo animal esse ano, porque quem está comprando reposição não está vendo nenhum alívio,
porque o bezerro está subindo mais que o boi, sistematicamente. Então, isso significa que o boi tem que continuar subindo aí para o ano que vem, para que a gente consiga não ter um resultado pior na recria e engorda com esses animais caros aí que estão entrando na reposição, né? Os bezerros aí de R$ 2.100 aí para cima. Inclusive, você tem um acompanhamento do mês de julho, né, da variação de preço aí do boi e do bezerro, e a diferença é importante, né, César? Isso, pelas referências principais aí, né, que é o indicador CPE São Paulo e o bezerro em Mato Grosso do Sul, a alta do boi foi de 5,5% em julho e a do bezerro de 7%. Isso, Alex, mês após mês. A gente, quando o boi sobe, o bezerro já foi, entendeu? Então é um momento, isso é natural do momento de muita escassez de bezerros, né? E como o boi subindo e toda essa história da China, ela alimenta a procura por bezerros, isso fica mais forte ainda. Eu acho que assim é positivo o fato de que esses bezerros escassos esse ano serão os bois escassos o ano que vem. Então isso desenha um cenário também aí interessante para boi no próximo ano. Mas não podemos ter nenhum problema aí de demanda para que isso continue assim, né, nessa direção, porque pessoalmente nessa história toda o que me preocupa é a nossa concentração na China, né, que virou Sim. mais de 60%, né, de toda a exportação. Todos aí, se os ovos numa cesta só, né? Dá medo. Com certeza. Meu caro, muito obrigado, viu? Uma bela análise aí desse mercado, enfim, os pontos, os pingos nos is colocados, portanto, a gente entende que de agora para frente a gente tem uma nova realidade que precisa ser testada e, obviamente, dependendo da aceitação ou não dessa nova realidade, a gente tem a evolução dos preços aí para acontecer. Obrigado, viu, César? Grande abraço para você, até a próxima. Obrigado, Alex. Um abraço. Tá aí César de Castro Alves, consultor de agronegócio do Itaú BBA, conversando com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Rapidamente, deixa eu passar para vocês os preços lá na B3, Mercado Futuro. Setembro, 224,65, recuando hoje pouquinho, 0,09%. Outubro, 0,13% de queda, 224,60. Novembro, 224,15, queda de 0,44%. E o dezembro, R$ 224,00, queda de 0,44%. O boi CPE, indicador, fechou ontem a R$ 226,85, pressionado também 0,42% aí de recuo em relação à cotação anterior ao indicador do dia anterior. São os preços do mercado do boi, mercado ainda em andamento. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.